e família e o déficit cognitivo e demências. Realizou a tradução e adaptação de um instrumento de rastreio cognitivo para a população cabo-verdiana, com o intuito de ajudar a impulsionar a área de testagem psicológica em Cabo Verde. Também colaborou com o Instituto de Ajuda, colaborou com a Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, a Colmeia. Na sua prática clínica, onde recebe a diversidade de quadros clínicos, tem especial demanda de situações que afetam a aprendizagem e adaptação escolar, buscando sempre uma abordagem holística que leve ao envolvimento de todos os agentes influenciadores do desempenho da criança, mas também se preocupa em desmistificar a percepção rígida e limitante que muitas vezes se constrói sobre o comportamento e os processos de ensino e aprendizagem. Vem colaborando em estudos académicos relacionados à sua especialidade e promovendo literacia em diversos tópicos relevantes para o bem-estar, o desenvolvimento psicológico e para a saúde mental. E sem mais delongas, vamos ouvir agora a nossa palestrante, a doutora Janete Moreira. Eu vou ficar aqui parada, porque senão eu começo a dançar e já não é palestra. Então, o Sr. Florian me convidou para fazer parte eu acho que é um início de mudança, queremos acreditar nisto, não é? Mas o desafio que ele me deu é muito grande. Se nós formos pelo título, os últimos resultados científicos de investigação em psicologia da aprendizagem, abrange muita coisa, muitas investigações são feitas. Então eu tomei uma decisão de fazer de certa forma, um top 20 inicial das temáticas mais abordadas nas investigações que têm sido realizadas, também que se adequassem a esse contexto, não é? E às preocupações que nós temos no nosso sistema educativo. Então, aqui, essa apresentação ela não é exaustiva, não são todos os últimos, naturalmente, mas tentei trazer aquilo que ficaria mais adaptado aqui ao nosso contexto. Então, eu falo aqui em estudos recentes sobre o aprender em psicologia, neurociência e educação, ou seja, as contribuições recentes dos últimos 5 anos, não é? Foi pela decisão que tomei na revisão bibliográfica, que essas 3 áreas têm trazido e contribuído para a questão da aprendizagem. Será que... Acho que é melhor... já. Mas acho que não fui eu. Fui eu? Saltei algum ou... é que já não me lembro. Eu não estou entendendo a linguagem de sinais. Ok. Bom, enquanto isto, então... Pronto, fiz uma revisão bibliográfica para acumular um bocadinho aquilo que foi a solicitação, digamos assim, e então escolhi artigos científicos para conseguir a maior atualidade possível, publicados nos últimos 5 anos e que tinham relevância para o tema que foi proposto para este painel, certo? Então, também com a ajuda da inteligência artificial, fui lá os mais citados, que estavam dentro daquilo que eram as preocupações e os desafios que nós temos no nosso sistema educativo, como já havia dito. E temos vários tipos de artigos nesse meu top 20, desde artigos exploratórios, experimentais, de revisão sobre também aquilo que já tinha sido feito, como o Sr. Wolfgang disse, às vezes precisamos de confirmar algumas investigações para ter certeza sobre os resultados que foram encontrados anteriormente. Então, fiz uma mistura, digamos assim, de artigos que pudessem nos confirmar informações, mas trazer também novidades e explorar aquilo que se tem feito cientificamente nesta área para contribuir, então, para a aprendizagem. Ok. Tá bom. Deixa eu ver.
Já? Ok. Então, nesta pesquisa, como vos disse, fiz um top 20 inicial de artigos com as palavras que apareceram mais nos títulos e tudo mais. E temos aqui a questão da metacognição, as emoções e as estratégias cognitivas, que eu criei mais ou menos estas categorias para abarcar aquilo que eu achava interessante trazer. Temos o tópico da neurociência, mas eu não vou entrar lá para nós podermos aproveitar, como já falamos um bocadinho das contribuições da neurociência para a aprendizagem de manhã, dos descobrimentos da neurociência, vou falar um bocadinho mais dos outros, tá bom? Então, a partir dos estudos que consultei para preparar a apresentação, eu, juntamente com aquilo que é o objetivo do próprio fórum, gostaria de promover, então, uma reflexão sobre as nossas ofertas, as nossas práticas e ver as novas possibilidades e necessidades de adaptação e de melhorias que nós precisamos fazer no nosso sistema. Então, o que eu trago aqui também é para promover uma reflexão, que é o que nós estamos aqui hoje a fazer. Esta apresentação, como já disse, não é exaustiva, segue uma linha escolhida para melhor se adaptar aqui ao nosso contexto. Espero que esses conteúdos sejam interessantes para os estudantes, para os professores e profissionais que se encontram aqui e que queiram elevar esse aprendizado. As famílias também, não sei se tem aqui propriamente instituições familiares, mas todos nós aqui fazemos parte de uma família e queremos melhorar os aprendizados dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos e membros da família, certo? Alguns outros tópicos que eu encontrei que não serão abordados aqui, porque não teríamos tempo para abordá-los também todos, mas apareceram na pesquisa daquilo que são as últimas investigações, ou seja, quais são as preocupações dos investigadores atuais nestas áreas. Então, por que estas temáticas aparecem? Aquelas que eu escolhi e aquelas que eu não vou apresentar. Então, apareceram algumas aqui que eu não vou falar, já foram faladas antes, amanhã vão ser faladas. Então, são tópicos que aparecem, mas que não apresentarei hoje, como os ambientes de aprendizagem, o uso de tecnologia e as contribuições da neurociência para a aprendizagem. Então, vamos à primeira categoria daquilo que tem se investigado muito e que contribui para a aprendizagem. No final, tem uma lista de referências de artigos interessantes e recentes que também os interessados poderão consultar depois e desenvolver mais o seu conhecimento sobre o assunto. Então, a metacognição é uma capacidade que nós temos de pensar sobre o que pensamos. É para além do pensar. Por isso o prefixo meta, não é? Então nós temos que estimular essa capacidade de pensar para além de, que é algo que tem estado a fazer-nos falta, que nós sentimos nas salas de aula, sentimos nas crianças, nos adolescentes. São muito receptivos, muito passivos em relação à aprendizagem. Então precisamos desenvolver essa capacidade da metacognição. A metacognição tem a ver com consciência e com o autoconhecimento. Quando eu sei os meus limites, as minhas dificuldades, eu consigo saber por onde ir para melhorar. Se eu não tenho essa consciência, não consigo melhorar. Então, precisamos treinar isto para poder dar o próximo passo. Então, é preciso estimular a metacognição, desde muito cedo. Sempre que nós desafiamos alguém a encontrar uma solução para um problema, estamos a estimular esta forma de pensar. E analisar o que é que eu fiz e o que é que eu posso fazer na próxima vez para fazer melhor. Estamos também a trabalhar em cima da metacognição. É preciso uma mudança de mentalidade. Na literatura encontramos a questão do mindset. Nós precisamos trabalhar no mindset das pessoas para pensar para além, como se falou de manhã. Nós temos capacidade genética e neuronal para pensar muito além daquilo que às vezes fazemos. Então, por que não utilizar essa capacidade para ir à metacognição? Ainda relativamente à metacognição, falando mais diretamente sobre a aprendizagem escolar, por exemplo, no ensino utilizamos a questão da metacognição para refletir sobre o que se aprende. Estimular a criança, ou os adolescentes e os estudantes, a refletir sobre aquilo que aprende. Então, nós vamos avaliar o que nós estamos a aprender e prever o nosso próximo passo nessa aprendizagem. A aprendizagem por previsão, ela é muito estimuladora da metacognição. Como é que nós vamos fazer para estimular a metacognição das crianças? A criança faz, antes de chegar no final, nós planeamos aquilo que fazemos, monitoramos aquilo que estamos a fazer, depois refletimos novas formas de fazer aquilo e decidimos, esta foi a melhor forma. Ou seja, não chegamos a fazer diretamente. Então, é um processo onde nós começamos a planear antes de fazer. Então,
estimular a metacognição significa também utilizar métodos diferenciados de ensino, que às vezes os próprios professores não estão habituados a fazer, não é? E nós não reservamos muitas vezes um tempo durante o processo de ensino-aprendizagem para fazer a criança refletir sobre a sua aprendizagem. E é isto que nós precisamos, deste momento onde a criança ganha consciência daquilo que está a fazer e planeia como vai fazer, reflete sobre os resultados que conseguiu e se quer manter esses resultados da próxima vez. Okay? Pensar sobre o que se pensa ajuda-nos a adequar melhor as decisões que tomamos. Nós podemos aplicar a metacognição em contexto de aprendizagem escolar, mas em qualquer outro contexto de aprendizagem, porque na verdade nós estamos sempre a aprender, não é? Então, quando nós conseguimos pensar sobre o que pensamos, nós estamos a elevar a nossa experiência, a utilizar as nossas potencialidades neuronais para ir além. Então, devemos fazer esse exercício e aplicar esta capacidade de pensar sobre o que se pensa em várias situações, até nas relações interpessoais. Nós temos, muitas vezes, comportamentos que nós definimos como eu sou assim e ponto. As pessoas têm que aprender a relacionar-se com isto. Isto é falta de capacidade de autoavaliação, de metacognição em relação ao meu comportamento. O meu comportamento não tem que acabar aqui. O meu comportamento começou aqui, estou habituada a fazer assim, mas eu tenho capacidade para ir além deste comportamento. Principalmente se este comportamento não está sendo benéfico para as minhas relações interpessoais, ou para a minha aprendizagem, ou para o meu desempenho profissional. Nós podemos aplicar isto em várias situações. E ainda em relação à metacognição, ter capacidade de fazer metacognição ajuda-nos a ter uma aprendizagem autorregulada, que é um outro termo que aparece muito nas investigações atuais. A aprendizagem autorregulada, ainda vou falar um bocadinho mais sobre ela, ajuda-nos a gerir a nossa própria aprendizagem, né? A aprendizagem autorregulada aumenta a eficácia do aluno que aprende. Quando o aluno faz autocorreção, autoavaliação, conhece os seus limites, os seus pontos fracos, como dizem os professores antigos, se não tem dúvida é porque não estudou, não avaliou, não analisou até onde foi. Porque se nós analisarmos, sempre vamos encontrar mais alguma coisa que podemos melhorar. Então, ter capacidade de metacognição é poder aumentar a nossa eficácia. Nós fazemos muito esforço para estudar, mas temos que ver se esse esforço ele está sendo eficaz. Então, é preciso metacognição para avaliar esse nosso esforço. E adaptar as metodologias que usamos, a questão de que é que nós preferimos, como é que nós preferimos estudar, quando, que estratégias, o que é que funciona comigo, o que é que funciona nesta disciplina, o que é que funciona naquela disciplina. Nós temos a capacidade de nos adaptar ao nosso processo de ensino individualmente, se nós tivermos essa capacidade de pensar sobre aquilo que estamos a fazer. Eu trouxe aqui um estudo para realçar, dentre tantos do que falavam na questão da metacognição, e é um estudo que utiliza uma população pequena de pré-escolar, meninos do jardim, para verem, trabalhar a metacognição, essa capacidade de pensar sobre o que eu penso, com crianças do jardim. Então, esse artigo explora se as intervenções em metacognição com crianças pequenas era efetivo, né? E para isto foi analisar uma série de estudos que falava sobre intervenções metacognitivas em crianças. Então, verificou-se uma eficácia global das intervenções de metacognição no pós-teste imediato e no seguimento, ao longo de algum tempo. Então, as intervenções de metacognição aumentaram efetivamente a autoeficácia das crianças apenas no seguimento, o que sugere que o impacto dessas intervenções pode revelar-se ao longo de um período prolongado. Ou seja, a criança poderá não conseguir imediatamente, naturalmente, ficar boa nesta questão da metacognição, mas ao longo do tempo vai-se ver os efeitos disto, ok? E nestes estudos também as funções executivas, que já foram faladas de manhã, um conjunto de funções que nos permite planear, organizar, tomar decisões, executar efetivamente as coisas, foram consideradas variáveis de desfecho, ou seja, como resultado do treino de metacognição.
e o treino de metacognição teve um impacto positivo sobre as funções executivas, ou seja, as crianças passaram a planear melhor, a decidir melhor, a esperar melhor, que é outra questão que tem a ver com a autorregulação, com a metacognição. Então, teve efeitos positivos sobre as funções executivas. E as funções executivas, ou seja, funções do lobo frontal, que vão amadurecendo, e até aos 20 anos, como vimos de manhã, ainda estão em amadurecimento. Quanto mais treinarmos, mais experiência termos que nos levam ao treino das funções executivas, então estamos dando bagagem para o frontal fazer esse amadurecimento. Então, se nós não tivermos experiências que potenciem as funções executivas, vamos ficar atrasados, digamos assim, nesse amadurecimento. Então, é preciso experiências para dar alimento, digamos assim, para dar conteúdo ao lobo frontal, para desenvolver estas habilidades. E o treino da metacognição é um deles. Aqui chamei de estratégias cognitivas, mas inclui um conjunto de estudos que falam-nos de como é que nós podemos, de certa forma, potencializar as nossas capacidades enquanto aprendemos, não é? O que é que nós fazemos para ser da melhor forma? O primeiro tópico aí fala-nos dos estilos de aprendizagem, que já falamos aqui, que não são efetivamente como nós costumamos abordar. O que é que nós vamos utilizar? Tem a questão tanto da forma como nós queremos receber o conteúdo que nós estamos a aprender, pela via visual, auditiva, etc., mas também tem a forma como a nossa atitude, teorias que falam da nossa atitude perante aquilo que nós aprendemos. Mas a questão dos estilos de aprendizagem, é por isso que está bastante em discussão e quase que não faz sentido falarmos nisto, porque a questão não é o estilo, já que nós temos várias formas de absorver as informações, certo? Mesmo pessoas com limitações sensoriais podem usar várias formas de receber aquilo que está a aprender. Então, o foco não está na forma como recebemos, mas em podermos escolher como fazer, já que há várias opções. Eu não tenho que definir o meu estilo de aprendizagem e usar este meu estilo de aprendizagem apenas. Então, o que nos dizem é importante sim conhecer a minha forma mais fácil, a minha aptidão, a minha preferência, mas nem todos os conteúdos poderão ser aprendidos da mesma forma. Então, os estilos de aprendizagem não é como se fosse um prato preferido. É alimentar, é a roda alimentar. É escolher de várias opções aquilo que é útil naquele momento, naquela matéria, naquela disciplina. Tá? Então, nós podemos utilizar estas questões em múltiplas situações, em múltiplos domínios. Até na escolha profissional. As pessoas, hoje em dia, muitas vezes já não trabalham sempre na mesma coisa ou da mesma forma. Às vezes fazemos transição, muitas pessoas adultas fizeram transição do papel para o computador e têm dificuldades com isto, porque têm que absorver a informação de uma forma que não estão habituadas, mas têm capacidade de adaptar-se a esta nova forma. É isso que as pessoas precisam acreditar, digo eu. Nós temos várias possibilidades de absorver, então isto também nos abre um horizonte de como é que nós podemos aprender. Aprendizagem significativa, uma forma de aprender onde o aluno é mais envolvido e que, logicamente, vai envolver as emoções, a relação interpessoal e outras coisas, mas também, indiretamente, está usando a capacidade de metacognição. Para ter aprendizagem significativa, uma metodologia, que depois podem consultar os artigos e saber mais sobre isto também, nós juntamos aquilo que nós estamos a aprender com algo que nós já sabíamos antes. Então, a experiência prévia do aluno ela é bastante usada neste tipo de metodologia. Também aqui temos a metodologia da classe invertida e o ensino colaborativo, que são metodologias que aproveitam melhor as nossas capacidades de neuroplasticidade, de metacognição, de capacidade de mudança, não é? A classe invertida, o aluno procura a matéria que vai ser dada naquela aula antes de vir à aula e vem a comparar, né, aquilo que já sabe, aquilo que procurou, que preparou, com aquilo que vem sendo discutido na sala de aula. Então, o aluno tem um papel muito mais ativo e crítico do que se fosse apenas passivo e receptivo. O ensino colaborativo põe muito em jogo a capacidade de relação que as crianças podem ter com os seus colegas. Então, é uma questão que aprende-se muito cedo. Há bocadinho o Presidente da República estava a falar dos meninos japoneses que passavam 4 anos a aprender a relacionar-se com os colegas. O ensino colaborativo trabalha muito esta dimensão. Então, nós vamos aprender uns com os outros,
Não há transmissão de aprendizagem. Eu não aprendo pelo meu colega, isso não existe, certo? Nós fazemos nossos processos, cada um no seu tempo. Mas aquela troca que há é estimuladora, é motivadora e é no mesmo nível cognitivo. Então, as crianças interajudam-se e isso promove mais uma aprendizagem mais efetiva. A inovação, aqui encontra-se muita coisa, investiga-se muito e a inovação aqui que se fala é tanto tecnológica como metodológica. A metodológica pode incluir esses métodos de ensino, como eu já falei, da aprendizagem significativa, classe invertida, mas também trazer outros conhecimentos, por exemplo, como conhecimentos da neurociência ou da psicologia das relações para as metodologias de aprendizagem. Ter conhecimento de como é que as coisas funcionam é também um fator que aumenta a metacognição. Então, nós nessa inovação, propõe-se que tragam-se sempre informações novas que o aluno pode utilizar para o seu próprio benefício. Se o aluno souber como é que funciona a memória, terá mais noção como é que utiliza, né, essas capacidades mnemônicas para aprender. Se o aluno sabe qual é o benefício do sono para a sua aprendizagem, ela terá mais motivação em ir para a cama na hora, em aproveitar bem o seu sono, o descanso, etc. Então, na inovação, nós precisamos acoplar novas informações que normalmente não são ensinadas nas escolas para dar uma bagagem maior aos estudantes. É possível também, nas inovações com a ajuda da tecnologia, personalizar o ensino. O Sr. Wolfgang falou dos jogos, de utilizar jogos de uma forma mais benéfica para a nossa capacidade cognitiva. Aqui, na questão da personalização do ensino, encontrei alguns artigos que falavam sobre utilizar a inteligência artificial para, durante um certo período de tempo, os alunos introduzirem várias informações naquela plataforma que permite à plataforma entender que aluno é este. Fazer tipo um currículo à medida do aluno, com o uso da inteligência artificial. E então personalizar esse ensino para este aluno. Ainda que o currículo não mude para todos os alunos, mas dentro deste currículo, como é que esse aluno se adapta? E depois disto, de ter essas informações, permitir ao aluno utilizar essa medida que foi-lhe feita. Porque às vezes também o aluno não tem esse espaço para fazer as coisas da sua forma, certo? E é extremamente importante permitir ao aluno fazer as coisas da forma que mais lhe agrada, porque mantém a motivação alta e ele pode fazer a autoavaliação do seu percurso. Poderá ir para frente, vir para trás e ajustar-se. Então, essa questão da inovação vai muito por aí, trazer informações novas, úteis, e trazer novas formas de fazer com a ajuda da tecnologia, mas permitir esse espaço nas escolas para ser feito. Sabemos que é um desafio, mas nós poderemos chegar lá. Dentro dos artigos que usei para esta parte das estratégias cognitivas, eu quis destacar este, que fala-nos sobre uma forma de aprender utilizando o espaçamento durante as aprendizagens e a prática de recuperação daquilo que nós aprendemos. Por exemplo, estou estudando uma determinada matéria, em vez de estudar na véspera do teste tudo aquilo que eu tenho que estudar, que foi dado, não é? Fazer um estudo mais espaçado e, ao longo desse espaçamento, ir fazendo o retrieval, a recuperação. Ver como é que está essa informação que eu tenho. Ou seja, em vez de cair em cima da matéria de uma vez toda, ir aos poucos familiarizando com esta matéria. A aprendizagem é mais eficaz. A aprendizagem eficaz é um produto de utilização de técnicas certas no momento certo. Muito parecido com uma rotina de fitness, projetada para alcançar um objetivo específico, como perda de peso ou quilómetros caminhados em um ano. Uma rotina de aprendizado bem-sucedida requer saber o que fazer e quando fazê-lo. O espaçamento é uma forma de estruturar ou programar atividades de aprendizagem ao longo do tempo. Quando se envolver na aprendizagem, o aluno pode escolher, enquanto a prática de recuperação é uma atividade de aprendizagem que pode ser incorporada dentro de um plano estruturado mais amplo, ou seja, como aprender eficazmente. O exemplo do fitness que esses autores nos trazem é muito interessante, porque, vocês sabem, se nós queremos
a maioria das pessoas está interessada em perder peso quando faz, por exemplo, ginásio, certo? Mas também nós não podemos fazer exercício o dia todo, 24 horas e sem parar, causa lesão muscular. Então, quando nós temos um plano para perder peso ou para caminhar, quantos quilômetros nós tivermos colocado como meta, nós espaçamos esse treino, organizamos esse treino, assim como fazemos uma dieta, para ela poder ser eficaz e não nos causar lesões ou sobrecargas. Então, o espaçamento tem a ver com isto. Nós organizamos o tempo de estudo de uma matéria para não sobrecarregarmos de uma vez e, durante esse espaçamento, fazemos momentos de recuperação, que eu posso organizar para fazer quando eu quero e ver a eficácia daquilo que eu fiz durante o meu período de estudo. Tem vários benefícios do espaçamento. Um dos benefícios do espaçamento é que dá-nos tempo para familiarizar-nos com a matéria. Por exemplo, imaginem que já estudamos hoje sobre a reprodução animal. Aí nós não estudamos mais sobre isto, passamos uma semana, mas aquilo está lá no nosso cérebro, está lá, de vez em quando pensamos naquilo, vamos familiarizando-nos e tornando-nos mais próximos do conteúdo. Isto torna a matéria mais familiar e ainda dá um tempo para o nosso cérebro fazer o processo de acomodação desta aprendizagem. E associa-se também a isto a novas experiências. Por exemplo, durante o tempo que eu estou fazendo o espaçamento, eu posso ver o conteúdo da reprodução dos animais em outros momentos, falar com outras pessoas, por outras vias, e isto dá-me uma nova experiência sobre aquela matéria. O contrário que se eu estudar só na véspera do teste, não me dá nem tempo de ter uma experiência com aquela matéria, de observá-la em outros contextos, de discutir com outras pessoas, e então não dá tempo de fazer a acomodação neuronal daquilo que eu aprendi também. Então, a recomendação do espaçamento é mais para aproveitar a minha capacidade de amadurecer aquela ideia, né? Amadurecer aquele conhecimento. E a questão da recuperação faz-se para poder, de vez em quando, perceber o que eu estudei ainda está lá, como é que está? Voltamos outra vez da metacognição. Como é que está? Ainda estou com dúvida em relação a um determinado ponto, então eu vou lá neste ponto, vou pegar outra vez. Não há receita para espaçamento. Não se diz assim, estudo na segunda e depois estudo só na próxima segunda. Não há uma receita igual para todos. Fazemos espaçamento para ter experiências com a matéria, para refletir sobre a matéria, para dar tempo de acomodação neuronal, mas não há um tempo específico religioso para fazer esse espaçamento. Cada um deve conhecer o seu ritmo de espaçamento e a sua capacidade de recuperação também. O último tópico, em relação às emoções. Claro que as emoções aparecem muito nas investigações em psicologia da aprendizagem, cada vez mais. Na verdade, a questão das emoções ela não é nova, mas precisamos muito de repetir isto e confirmar isto em estudos para ver se entra no sistema, digamos assim. Então, encontramos muitas investigações trazendo a questão das emoções e desempenho acadêmico, onde falamos de emoções que interferem com o desempenho acadêmico, isto é o clássico, os estudos clássicos falam nisso, como é que as emoções ou o estado emocional das pessoas interferem com o seu desempenho acadêmico, mas as investigações mais atuais estão muito preocupadas com as emoções geradas no meio acadêmico. O meio acadêmico gera emoções específicas, como orgulho, como vergonha, não é? Tristeza, alegria, todas elas entram. E o contexto acadêmico, então, faz esse efeito recíproco. Eu vou para o contexto acadêmico com as minhas emoções, digamos, de casa, e o contexto acadêmico, os resultados, o desempenho, a relação interpessoal, dá-me emoções para eu gerir. Então, é muito importante nós estudarmos a questão das emoções no ambiente acadêmico. Todas as emoções, as positivas e as negativas, acabam tendo um efeito sobre o desempenho acadêmico. Vários estudos falam sobre esta questão e fazem uma correlação avaliam a emoção e avaliam o desempenho acadêmico como resultado no final do semestre ou algo assim, e veem as correlações onde as emoções positivas, as pessoas que apresentam mais emoções positivas acabam por ter um desempenho acadêmico também positivo e vice-versa. Então, fazem esta ressalva de que há uma reciprocidade na questão emocional entre aquilo que nós levamos e aquilo que a escola ou o ambiente acadêmico nos dá, mas tem vários agentes que contribuem para as questões emocionais no ambiente acadêmico. Então, é preciso também fazer esforços conjuntos
pais, professores, alunos, colegas, todos nós contribuímos para aquilo que são as emoções vivenciadas no ambiente acadêmico. Também há muitos estudos sobre a inteligência emocional comparada com o desempenho acadêmico. A inteligência emocional aqui também é sugerida como um recurso auxiliar para para potencializar as aprendizagens, não é? As pessoas com maior capacidade de inteligência emocional também revelaram maior capacidade de adaptação aos desafios da escola, aos desafios da relação interpessoal, mostraram maiores habilidades na resolução de problemas, conflitos, tanto entre colegas, com os desafios, com os maus resultados, etc. Então, a capacidade de inteligência emocional foi positivamente correlacionada com o desempenho acadêmico também. Eu vi um estudo de Angola que eu achei interessante porque, pronto, nós queremos sempre ter contextos muito parecidos com os nossos ou de países que nós conhecemos bem. Nós trabalhamos muito com investigações do Brasil, do Portugal, porque nós, por causa da língua, primeiramente, mas quando lemos também temos uma melhor noção do que é aquela realidade, não é? Então, tinha um estudo da inteligência emocional em estudantes na Angola, estudantes de psicologia, por acaso, e como é que cada um gerenciava as habilidades de inteligência emocional para enfrentar os desafios que eram apresentados. Então, a correlação, mais uma vez, foi positiva entre aqueles que mostravam maiores índices de inteligência emocional e habilidades académicas, não é? Qual é o papel da emoção na aprendizagem? A primeira grande palavra-chave das emoções na aprendizagem é o engajamento, não é? Nós já vimos que o estado emocional influencia muito como nós vamos aprender, vamos acomodar aquilo que nós recebemos como informação. Então, a emoção ela beneficia tanto a capacidade cognitiva, principalmente as emoções positivas. Nós conseguimos, eu posso vos perguntar aqui, todo mundo lembra da sua professora de primária, uma professora que marcou muito. Por que nós lembramos desta professora de primária? Porque muitas das vezes as professoras de primária têm esse cariz mais romântico, mais afetivo, não é? Então, às vezes nós lembramos de uma determinada coisa que foi a professora da primária que nos ensinou, ou um determinado professor até no liceu que foi um professor muito próximo que nos ensinou, e nunca mais nos esquecemos destas questões, daquela matéria. Então, a questão da capacidade cognitiva, quando estamos num estado emocional tranquilo, até de fluxo, não é? Nós estamos lá numa interação muito positiva, muito boa com colegas, com professores, nós conseguimos alcançar, às vezes, um estado fisiológico mesmo de libertação de neurotransmissores bons que nos leva a aprender melhor, né? E depois, com as outras estratégias que nós utilizamos, acomodamos essa aprendizagem. A motivação intrínseca entra aqui porque o aluno que se sente emocionalmente bem na escola, durante o seu processo de aprendizagem, faz a sua autoavaliação e vê que está resultando, e fica orgulhoso, fica contente, mantém-se motivado intrinsecamente, não precisa de mais fatores externos ou só de fatores externos para se manter motivado e engajado nos seus estudos. Então, se nós juntarmos a promoção das emoções positivas na escola e verificarmos quem apresenta mais emoções positivas, que foi feito em vários estudos, nós conseguimos encontrar essa ligação. As emoções positivas, de facto, trazem benefícios para o resultado acadêmico, para o bem-estar do aluno, certo? Então, até existe uma aprendizagem socioemocional, que é um conceito que, para além da matéria da escola, propõe ensinar aos alunos um conjunto de habilidades de relação interpessoal e emocionais que elas podem utilizar no contexto escolar e resolver os seus problemas, os seus desafios de relação dentro do contexto escolar. Então, o uso da aprendizagem socioemocional beneficia os alunos quando nós vemos os alunos que têm mais domínio das suas emoções falarem o nome das emoções. Isto é um ganho enorme, quando as pessoas conseguem falar o nome daquilo que sentiram. Já é um passo para a metacognição. Agora que eu sei o nome disto, agora vou ver como resolver isto. Então, ensinar sobre as emoções também é ajudar o aluno a aprender melhor. E o contágio emocional? A circularidade, o contágio emocional, acho que a palavra por si só já diz muito. É como se as emoções fossem transmitidas, e são, não é? Principalmente pela expressão facial. E nós podemos utilizar isto para modificar as experiências de aprendizagem que a criança tem. Imaginem que a criança chega na escola com um humor alterado devido a algum fator que trouxe de casa.
e encontra um professor que também traz aspectos de casa que também não nos estão a deixar contentes. Ambos ficam neste mesmo clima. Mas e se o professor tiver conhecimento de que ele pode contagiar o aluno com as suas emoções? Como disse um professor de manhã, se calhar até professores fazem isso e não sabem que se chama contágio emocional, ou algo do gênero, mas conseguem mudar o humor tanto dele, do professor, como da criança, e criar uma atmosfera mais benéfica para a aprendizagem. O contágio emocional tem uma função social dentro da escola, dentro do ambiente de aprendizagem, porque é através dessa troca que nós estabelecemos as nossas redes. Nós acabamos por ter mais proximidade com as pessoas que, digamos assim, refletem o nosso estado emocional, que conseguem empatizar conosco, que conseguem sentir aquilo que nós sentimos de alguma forma. Então tem uma função social. E a criança que sente que a sua emoção é refletida no seu ambiente, claro que este ambiente vai ser mais agradável. Ela tem mais vontade de ir para a escola. Quero ir para a escola amanhã só para poder ver aquelas pessoas que eu sinto que estão próximas de mim. Então, o ambiente escolar tem as suas emoções, tem todos os tipos de emoções no ambiente escolar, mas é um ambiente ótimo para criarmos um espaço de contágio emocional. Então, devemos aproveitar isto e exercitar o contágio emocional. Tem vários estudos falando sobre isso, sobre a questão das emoções. Aqui trouxe um que fala do papel das emoções acadêmicas na aprendizagem, com foco principalmente na motivação, no performance e nas estratégias de aprendizagem. Então, trouxe essa pequena parte do estudo que fala em ambientes educacionais, as emoções ocorrem como uma reação natural a uma variedade de fatores, tais como a carga horária escolar, a nota do curso, as interações sociais com os amigos, o feedback do professor e a experiência geral da aprendizagem, levando a várias emoções, tais como prazer, ansiedade, orgulho ou tédio, todos os quais podem influenciar profundamente os resultados da aprendizagem de um aluno. As experiências emocionais dos alunos podem afetar a sua capacidade de aprender, a sua motivação acadêmica na escola e a escolha de estratégias de aprendizagem. Eu queria ficar, principalmente nesta última parte das estratégias de aprendizagem relacionadas às emoções, porque quando eu escolho, lembrando o que eu falei no início, eu autorregulo a minha aprendizagem, eu escolho a minha forma de fazer as coisas, eu apresento isto ao meu professor me dá um feedback positivo. Que emoções é que isto gera em mim? Emoções positivas, alegria, orgulho, vontade de fazer de novo, certo? Dá-me um prazer em fazer isto. Então eu vejo que a estratégia que eu utilizei desta vez, ela é boa, ela é eficaz. Então eu sou capaz de escolher uma estratégia que funciona. Eu sou capaz de apresentar uma coisa ao professor que ele acha interessante. E isso leva-nos a entrar num ciclo. Então na próxima vez eu vou pensar numa coisa mais interessante ainda para fazer. Vou surpreender o meu professor. Então isto é baseado na emoção. Utilizar a emoção de uma forma positiva para que o próprio aluno chegue neste nível de envolvimento com a sua aprendizagem. Então, para finalizar, a tendência de investigação literária reflete algumas das principais preocupações no que concerne a efetividade e qualidade das aprendizagens atualmente. Os desafios para professores e alunos e pais têm se diversificado cada vez mais e assim se faz necessário rever teorias, procurar soluções e olhar de outros ângulos para os problemas que vêm surgindo. E é o que nós estamos a fazer aqui, olhar de outros ângulos. Há possibilidade de se fazer diferente e melhor. Há possibilidades genéticas e neuronais. Mas exige de todos os agentes uma abordagem dinâmica, envolvida, atualizada e compreensiva, no sentido de abranger e acomodar os indicadores que as pesquisas científicas trazem. Os investigadores levam aos profissionais novidades, confirmações daquilo que fazem, como é que está, e dão suporte, digamos, técnico aos profissionais. Mas os profissionais também dão uma coisa muito importante aos investigadores, que nem sempre no laboratório se vê, que nem sempre se vê na clínica, ou seja, em ambientes preparados, que são as evidências do dia a dia, que podem confirmar aquilo que os investigadores estão a estudar. E os professores, por exemplo, conhecem muitas vezes mais daquilo que acontece no dia a dia, porque o investigador não está lá no dia a dia. Então há uma troca muito rica
e pode continuar a haver, pode ser melhorada entre a ciência e a prática, né? Naquele estudo com as crianças do jardim infantil, as estratégias metacognitivas que foram sendo ensinadas, como planear, refletir e observar a minha ação, que foram sendo ensinadas a crianças muito pequenas, foram ensinadas pelos investigadores e pelos profissionais. E verificou-se que as crianças que aprenderam com os investigadores, com os profissionais, desculpem, tiveram melhores resultados. Por quê? Não é? O profissional está lá com a criança todos os dias, há envolvimento, há emoção, há conhecimento daquela cabeça que está à minha frente. Então, os investigadores trouxeram aquelas técnicas de como é que nós vamos treinar a metacognição nelas, mas quem melhor soube aplicar essas técnicas são as pessoas que conheciam, que tinham uma relação. Então, a ponte entre a ciência e a prática, ela se faz necessária e indispensável. Acho que era a última coisa. Aqui estão as referências, depois o Florian pode partilhar convosco se quiserem aprofundar. Tem muita coisa interessante sobre isto e mais algumas coisas. Então, era isto. Muito obrigada.